Vamos lá, reportagem da Cheryl Amaral sobre o desabafo da Zambelli aí, que acabou a lua de mel, né? Zambelli, Jair Bolsonaro terminou. Vai lá, roda aí. Em uma entrevista, a deputada federal Carla Zambelli admitiu que fez um aceno político ao Supremo Tribunal Federal, mas que esse gesto não pode ser equiparado a uma traição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que sente saudades dos direcionamentos de Bolsonaro. Eu não estou criticando o Bolsonaro, muito pelo contrário. Eu realmente fiz um aceno político ao STF, mas isso não significa estar emaranhado ou que eu fiz acordo com o Moraes, né? E também não foi traição. Eu não teci críticas ao Bolsonaro. Se tecer críticas ao Bolsonaro é dizer que nós estamos sentindo falta dele aqui no Brasil, poxa, então eu critiquei o Bolsonaro. Mas eu quero crer que quando eu digo que eu estou sentindo falta do presidente aqui no Brasil, falta dos seus conselhos, falta da sua experiência, que eu gostaria que ele tivesse aqui, isso daí não é uma crítica, isso é uma constatação de que qualquer pessoa que gosta do presidente vai fazer. Sobre o aceno feito ao STF, a deputada avaliou também que mudou seu discurso em relação ao Supremo devido à mudança na realidade do Brasil. O meu discurso mudou, sim, porque mudou a realidade do Brasil. Obviamente, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes fez sim prisões arbitrárias, teve sim decisões complicadas, mas antes eu defendi o seu impeachment. Tanto é que eu tinha proposto um dos pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, foi eu que propus. Mas não é o caso agora. A gente tinha uma expectativa de eleger um Senado suficientemente capaz de, numa sabatina, poder, por exemplo, travar uma sabatina de alguém que fosse indicado e que não tivesse a compostura, o perfil técnico que a gente espera de um ministro do STF. Mas depois da eleição do Rodrigo Pacheco, a gente já sabe que a gente não tem maioria no Senado. Então, a minha esperança de fazer o impeachment de um ministro do STF, ela vem por terra. Zambelli afirmou que não tem medo de ser presa, mas que dorme pensando na possibilidade da Polícia Federal bater em sua porta. Eu não tenho receio nem medo de ser presa, porque eu não fiz nada de errado, e nem nada que pudesse me levar à prisão. Mas existe sim uma expectativa, né? Já há alguns meses, eu e meu marido às vezes dormimos pensando, será que é hoje que a Polícia Federal bate aqui, assim como bateu em vários lugares, em casas de pessoas que eventualmente não tenham feito o suficiente para receber uma visita da Polícia Federal, como é o caso dos empresários, por exemplo, processados pelo Alexandre de Moraes. Muito bem. Na Lava Jato, o pavor se chamava o japonês da Federal, né? Agora, diante do cenário todo aí, o pavor é a caneta do Alexandre de Moraes. Olha, o Eduardo Cunha, aquele Eduardo Cunha, que foi deputado lá, né? Da casa? O ex-presidente da Câmara, ele também deu uma espetadinha aí, né, na Carla Zambelli. Vai, pode rodar aí. Não é que torcida para dar errado, é torcida porque a gente acha que não vai dar certo, porque a gente está vendo ser feito tudo da mesma maneira errada que foi feita no passado. A gente não está vendo mudança nenhuma de método, pelo contrário. A gente está vendo hoje um Lula rancoroso, coisa até que ele não era nos seus 2 primeiros mandatos. Está vendo um Lula com uma espécie, com esse ranço, praticamente procurando uma vingança, praticamente querendo fazer uma luta de classe no exercício da presidência da República, mais petista do que ele nunca foi. Pelo amor de Deus, aquilo ali... Bolsonaro também perderam o voto ali. Mas é que ela fez aquilo depois da eleição dela e antes da do Bolsonaro. Né? Se ela faz antes da dela, ela não fazia. O Jefferson também, né? O Jefferson, ali eu costumo dizer que o Bolsonaro perdeu a eleição, não foi o Lula que ganhou. E esse episódio da Zambelli foi talvez o episódio mais relevante, porque foi em São Paulo. Aquilo pegou 10 minutos da mídia de televisão toda naquela noite e todas as pesquisas que eu tinha acesso, que eu soube, que eu sabia, estava dando 20 pontos de frente do Bolsonaro para o Lula em São Paulo. E se desse 20 pontos, ele tinha ganho a eleição. E no dia deu 10,5. Quem perdeu 10 pontos em São Paulo da noite para o dia? O que fez acontecer isso? O único episódio que aconteceu foi esse. Muito bem, senhor Chico Holanda, bom dia, seja bem-vindo ao News 5.1, edição de sábado. O seu comentário sobre esse tema que envolve a gloriosa Carla Zambelli.
Bom dia, Cício, senador Amir, Samuel, aqui o meio esquerda, meio direita aqui, o Vanderlei Oriani. É o senhor e a senhora que nos acompanham, nos assiste, tá, nesse sábado e nas redes sociais durante a semana. Bem, Cício, isso aí, eu sei que vai ter comentário de pessoas dizendo, amarelou, ela, isso e aquilo. Tá. Você remar contra a maré é difícil, muito tempo. Tá. A expectativa é que a direita fizesse o Senado Federal. O único que pode e tem condições de chamar o ministro do STF, de fazer uma CPI, né, que poderá chegar ao impeachment, é o Senado Federal. Mas quando nós vimos a continuidade do mesmo presidente esse que tem interesses escusos, exatamente do seu escritório de Minas Gerais, junto ao STF, que jamais vai usar o seu papel de fato de um cidadão que foi eleito pelo povo para defender o povo. Isso aí nós não tenhamos essa esperança, não tenhamos a mínima da esperança que isso aconteça. A fala do Cunha é uma fala, realmente, concordo com ele, tá? Já tinha dito isso em outros momentos, que o presidente, lógico, fez muitas falas ruins que ajudou a perder votos, e que não foi o Lula que ganhou. Tá? Foi alguns amigos próximos que fizeram, nos últimos dias, começando lá no Rio Grande do Sul, tá? Quando do debate, enquanto o Lorenzani falou que Rio Grande do Sul ia ter o primeiro-damo, depois veio a questão lá do atirador da Polícia Federal, tá? Que também ali foi alguns milhares de votos, e, para concluir, a Zambelli, na véspera da eleição, tá? Onde, na pesquisas, estava dando em torno de 20% à frente do Bolsonaro, e aí, quando abriu as urnas, caiu. Ou seja, esses episódios aí foram fundamental para a derrota do presidente Bolsonaro. Não foi essa vitória, como alguma da esquerda diz, foi a maior vitória da esquerda. Foi porque, de fato, chegou a 60 milhões de votos. O Brasil, daqui a 4 anos, vai ter mais eleitores, e isso é normal. Você vai estar aumentando a votação dos próximos presidentes. Mas quem perdeu, quem ajudou a perder essa eleição, não foi da esquerda, foi o pessoal nosso mesmo. Tá? A Zambelli, aquele episódio, só o da Zambelli ali, se não tivesse aquele episódio, eu não tenho dúvida que a vitória tinha sido do Bolsonaro. Mas o momento, e como o Cunha falou, 10 minutos na grande mídia em São Paulo, fez com que houvesse uma mudança grande de votos, fazendo com que viesse o ex-presidente Lula ganhar uma eleição. Tanto é que ele não tinha nem esperança de ganhar, que até agora não temos o que prometeu na campanha. Não temos um plano exatamente na Petrobras, tá? Não temos a picanha, não temos aí, como ele prometeu, o imposto de renda, R$5.000, a isenção. Nós já sabíamos que isso era só balela, era só para ganhar a eleição. Mas o povo brasileiro, 60 e tantos milhões, acreditaram nessa bravata, mais uma vez, do maior mentiroso da história do Brasil, que se chama o ex-presidiário Lula da Silva. Bom dia, Samuel. Seja bem-vindo à edição especial de sábado. O seu comentário sobre esse tema. Bom dia a todos, senador Amir, Chico Holanda, Vanderlei Oriani, Cícero e a toda a nossa técnica aqui da Rema TV. É um prazer, principalmente vir aqui encontrar pessoas queridas, né, como o senador Amilando. Olha, pessoal, sobre a fala do Chico Holanda, eu quero dizer uma seguinte coisa. Em 2014, se não fossem os 7 gols da Alemanha, o Brasil teria vencido o jogo por 1-0. Esse negócio de querer narrar jogo jogado e querer falar que a culpa... Sai o Buiú, mas tem o Samuel. Isso. Não, mas isso é elogio, viu, se comparado ao Buiú, porque é uma pessoa de média idade, foi para a faculdade de Direito depois de formar os filhos, foi aprovado no exame da OAB depois de 50 anos, né, está com a memória muito boa e conseguiu, acho que é uma pessoa inteligente, né, e um bom cozinheiro também. Agora, o que é interessante aqui, pessoal, é a pessoa querer arranjar manobras. É verdade ou é mentira que houve interferência da Polícia Rodoviária Federal no colégio eleitoral, onde tinha a maior concentração de votos,
ao presidente Lula. Tanto é exemplo que deu 80% dos votos, praticamente, do estado da Bahia ao presidente Lula no segundo turno. Houve uma interferência, houve compra de voto, essa que é a grande verdade, através do auxílio permanente, aí, né, que se tornou Bolsa Família, que na época era auxílio emergencial, empréstimos consignado, onde foi dado nunca na história do Brasil celeridade através do Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para que as pessoas antecipassem, né, os pagamentos e tivesse aquela percepção momentânea de que a vida tinha melhorado, quando não. Quem foi que interferiu na política de preço de paridade internacional da Petrobras? Não foi o presidente Lula, o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes não tiveram coragem, mas tiveram coragem de falir os estados, abrindo mão de receita e diminuindo o repasse para a saúde, educação e infraestrutura, que já é uma coisa tão deficitária. A grande verdade é que quem tem luz própria conseguiu se destacar. Por exemplo, o astronauta lá em São Paulo conseguiu derrotar o Márcio França. Se a gente comparar os dois que venceram, disputaram, né, a vaga no Senado da República para São Paulo, evidentemente é claro que para o bom andamento da democracia, para os debates das comissões, o Márcio França apresenta condições melhores. O Tarcísio também, mesmo não conhecendo a geografia do estado de São Paulo, conseguiu fazer um discurso maniqueísta, simplista, caiu na graça do povo, perdeu na capital, mas ganhou no interior do estado pelo sentimento do antipetismo. E o que o Lula fez foi uma coisa premeditada. Ele, desde quando começou a disputar a terceira vinda dele à presidência da República, percebeu que ele só conseguiria vencer, na verdade, as eleições se ele sentasse com quem pensa diferente. Por exemplo, ele, Geraldo Alckmin, outrora eram antagonistas, e ele conseguiu trazer o Geraldo Alckmin. Se a vinda do Geraldo Alckmin, né, a briga do Bolsonaro com o Dória e tantos outros fatores, não facilitado com que o Lula minimizasse a derrota do estado de São Paulo, na região sul e sudeste, conseguiu ampliar a votação no Nordeste, minimizou a derrota no norte do Brasil, a exemplo, os dois maiores estados do norte, o Lula venceu, no Pará e no Amazonas. Então, se a gente for fazer uma análise de conjuntura, a gente vai ver, pessoal, que, respeitadas as proporções, os estados onde o presidente Bolsonaro se logrou vitoriosos são estados que, analisando-se friamente, não tem muito valor significativo. Se a unanimidade do estado de Rondônia votasse no presidente Bolsonaro, sabe o que isso representa em percentual? 0,78. Então a gente fica aqui numa paranoia, porque a gente está aqui numa região, né, norte, no estado de Rondônia, e a gente já tem a percepção de que o Bolsonaro é essa quase unanimidade, como é aqui em Rondônia e em outras regiões do Brasil. O Brasil é um país continental, há muita pluralidade. Eu faço um desafio a qualquer bolsonarista aqui de Rondônia que vá a qualquer estado do Nordeste. Fique uma semana por lá. Aí fica com essa discussão tola, esdrúxula. O Bolsonaro perdeu, Chico, porque ele foi incompetente. Esse episódio da Carla Zambelli, outrora, né? Você aqui vem dizer que prejudicou o Bolsonaro, não prejudicou. O Bolsonaro é o simbolismo da truculência. Muito pelo contrário. Se a Zambelli fosse candidata a deputada federal no domingo, ela teria aumentado, não tinha feito só 900 mil votos, não. Teria quebrado o recorde. Porque a extrema-direita, no sistema proporcional, ela se beneficia. Só que vocês esqueceram que no sistema majoritário, a exemplo, o cargo para presidente da República, é a metade mais um. Eu me recuso a crer que no universo de 100 milhões, 110 milhões de eleitores brasileiros, mais da metade seja extremista, como a Carla Zambelli e tantos outros. Então, o Lula teve expertise de trazer pessoas que pensam diferente. Eu tenho absoluta certeza que o Vanderlei Oriani, ele não é uma pessoa de extrema direita, de extrema esquerda. É uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada. O Cícero Moura é um camarada que faz as suas críticas pontuais ao governo do PT, do Bolsonaro, etc. É pessoa equilibrada. O Bolsonaro conseguiu perder essas pessoas. Nem todo mundo que votou no Lula, esses mais de 60 milhões, são lulistas. E nem esses 58 milhões tiveram que fazer um plebiscito. Uma escolha ruim ou uma escolha menos ruim. No caso dessas pessoas aqui, que são de centro, pessoas que fazem críticas pontuais. A gente vê aqui uma endemonização de algumas pessoas, que infelizmente são desprovidas de informação, tentando deturpar, falar do senador Amilando. Eu vi uma outra aí. É o desencontro de informações de pessoas que colocam a sua opinião de uma forma limpa e cristalina. Agora, dizer, pessoal, que o Lula, que o Bolsonaro perdeu a eleição por causa do Roberto Jefferson, isso é ridículo, o que o Eduardo Cunha faz, apunhalar o Bolsonaro. A grande verdade é que quando o cara perde a eleição, ele não serve mais para nada.
E essa é a dificuldade. A Zambelli está querendo fazer nada mais, nada menos, a mesma coisa que o Bolsonaro fez, salvar sua pele. Vanderlei Oriani, bom dia, seja bem-vindo à edição especial de sábado. Seu comentário sobre esse tema. Bom dia, Cícero, bom dia, Chico Holanda, bom dia, Samuel, bom dia ao senador Amirlando e a todos vocês que nos acompanham, principalmente a equipe que faz esse programa maravilhoso 5.1. A questão da Carla Zambelli é simples. Ela quer salvar o mandato dela, porque ela sabe se hoje ela cair na comissão de ética, ela corre um grande risco de ser presa e ainda perder o mandato. Então ela está fazendo o correto, ela simplesmente disse, olha, essa vibe aqui não dá mais para mim, eu agora vou me calar, porque eu calada estou mantendo o meu mandato. E é o que ela fez, ela está corretíssima. E outra coisa, eu parabenizo a Carla Zambelli, porque é a deputada que conhece mais Rondônia do que nossos deputados que estão lá. Isso eu digo para você. Ela conhece Rondônia de Extrema a Cabixi. Eu sempre brinco nas redes sociais com ela, eu digo, olha, você representa Rondônia, porque você conhece de cabo a rabo Rondônia. Então, ela fez o correto, ela já esteve aqui? Ela já esteve aqui? Não. Ela já veio aqui no estado? Estudo. O marido dela. Ah, sim. Entendeu? Então, isso é importante. Ela fez o quê? Se aproximou de Alexandre de Moraes. Ela sabe que ela cometeu um ato insano às vésperas das eleições, né? Isso, em outros momentos, ela teria perdido o voto, mas é como disse o Samuel, a loucura desse povo dobrou a votação dela. Então, olha para você ver as inversões de valores. A eleição dela foi antes. Ela se elegeu antes do segundo turno. Entendeu? Ela se elegeu no primeiro turno. As loucuras que eu digo nas redes sociais. E a destrambelhada da... as loucuras dela nas redes sociais. Quintuplicou. Ela incitando, brigando, xingando. O que fez a colega dela? A que brigou para ir à Comissão de Justiça da Câmara, Bia Kicis. Você não ouvia nem falar mais nela. Por quê? Porque ela sentiu, falou, olha, tanto que ela insistiu para a comissão, que quando ela chegou lá, ela viu e disse, não, o negócio aqui é diferente. Eu aqui imaginava uma coisa e o negócio é outro. Eu tenho que me centrar aqui, pautar no meu mandato, realmente, e ficar tranquila. Na questão do Cunha, o Cunha volta com a sua filha aos corredores da casa, vai ter um mandato representado pela sua filha, de 4 anos, e não tenha dúvida, vai influenciar muito na Câmara Federal, porque aqueles corredores ele conhece melhor do que todo mundo, e o Amirlando é a prova disso. Tanto é que ele foi presidente daquela casa, fez gato e sapato de muita gente lá, porque ele é ligeiro, né? Então isso vai continuar. Ele agora colocou lá um mandato de 4 anos para ele. Ah, mas não votei nele. Não, mas não tem problema. Ele é que vai mandar. A filha vai só sentar na cadeira. Ele é que vai ditar. Tanto é que as reuniões em Brasília com os líderes de partido, quem está fazendo é ele. Não é nem ela. Então, essas coisas, ele mesmo disse, não mudou nada. É porque ele está falando dele mesmo. Não mudou nada. Ele está falando dele mesmo. Não mudou e nem vai mudar essas questões no país. Então, fica, né, claro que a Zambelli tomou a decisão correta. Se aproximou realmente de quem tem a caneta e, como diz o Samuel, hoje vale quem tem a caneta e a gente sabe disso, não só lá, como aqui também. Amir, o seu comentário sobre esse tema. A deputada Zambelli, ela caiu, evidente, numa armadilha que ela mesma colocou na vida dela. Quer dizer, ela construiu uma situação que ela se enredou em si própria. Claro que foi um desatino o que ela fez aquele dia, é evidente, inexplicável, intolerável e tudo mais. Mas as pessoas respondem por aquilo que fazem. Ponto final, eu acho que foi um deslize expressivo, né? E ela causou, será, dano à candidatura do presidente Bolsonaro na época. Isso aí eu não tenho bola de cristal e nem instrumento para mensurar
o que isso causou, de fato, como prejuízo na campanha do bolsonarismo, porque o bolsonarismo estava sempre pregando essa atitude de armas. Eu não sei se não deu, foi um reforço na campanha do que um prejuízo. Agora, essa conversa do ex-presidente da Câmara realmente parece uma conversa assim, de alguém que está navegando no absurdo, né? Como é que você vai dizer que isso causou dano que em 2 candidatos, um ganha e outro perde? Não tem uma diferença. Quer dizer, eu acho que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, primeiro que ele não tinha ganho para ele mesmo, ele perdeu a eleição, simplesmente isso. Quer dizer, essa que é a verdade. O Lula ganhou. Agora, se o Bolsonaro fez, durante todo o tempo, um discurso equivocado, falando coisas, bobagens desnecessárias, desde que contra a vacina, por exemplo, a campanha anti-vacina, que ao mesmo tempo ele tomou a vacina, mas para os outros ele vendia. Ninguém virou jacaré até agora, nem colibri. Então, quer dizer, é uma coisa assim, sabe, ao longo da vida dele, lá no passado, ele mantinha esse discurso do absurdo. Eu conheci ele na Câmara. E eu até me surpreendi quando eu vi ele presidente, porque o que eu conhecia era essa figura polêmica, vamos chamar assim, para não dizer que fazia uma prática da idiotice, né? Então, quer dizer, é isso que aconteceu. Ganhou, continuou a mesma fala, e isso desagradou a uns e a outros. Agora, esses coadjuvantes dele eram pessoas da cara deles, quer dizer, pessoas que tinham a mesma feição, o mesmo retrato, o mesmo credo, os mesmos princípios, né? A mesma postura que eu acho desequilibrada, mas que, enfim, aconteceu. Por isso que acho que realmente essas falas, tanto da Zambelli, que a Zambelli mais ou menos ela partiu aquele... Tem um ditado até árabe que diz: a mão que tu não pode acariciar, você tem que cortar. Ou seja, a mão que você não pode dominar tem que acariciar mesmo. Quer dizer, a mão que você não pode afastá-la, você tem que beijá-la, né? Então é mais ou menos nessa linha que ela se conduziu, essa postura de tá certo, não tem por que bater a cabeça no muro, né? Que a gente sabe que o muro está ali, a cabeça é mais fraca que ele, vai arrebentar a cabeça. Então o que ela fez foi isso, uma autoproteção. Ela recuou, porque ela tinha feito besteira mesmo, e ela mesmo reconhece, recuou e, enfim, segue normalmente as coisas como no quartel de Abrantes. Muito bem, ó. Boas palavras, bons pensamentos, boas atitudes. Se a Carla Zambelli tivesse assistido o filme do Fred Mercury, ela não teria feito aquilo no segundo turno. Também. Pediu 30 segundos, vamos lá, Chico. Bem, vou pontuar. Com certeza, doutor Samuel, doutor Amir, advogados, excelentes advogados, realmente tem uma tese, tem uma defesa, tem uma fala que convence, é lógico que quantos júris ganharam. O senador, além de senador, foi ministro, ou seja, uma pessoa de uma competência, ou seja, é fácil convencer. Agora, eu vou só pontuar. Primeiro, quando o Samuel comentou que o governo, como combustível, quebrou o Estado, é só puxar a memória. No final do governo do PT, nós tínhamos mais de 1.000 municípios com dificuldade financeira. Estado igual Minas Gerais, devendo 3, 4, 5 folhas de pagamento. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, estado quebrados pela administração da esquerda nesse país. Então, um ponto aí, o do Bolsonaro, mesmo com toda a pandemia, todos os países do mundo com dificuldade, o Brasil terminou 2022, todo o estado, nenhum estado foi atrasado, nenhum município foi atrasado. Pontualmente aí, ou seja, quanto a fato, não há argumentos. Ou seja, não, é fatos. É fato. Entre lá no Google e verifique. 2, a questão, senador, pesou sim.
É fácil, é só pegar as pesquisas que tinha da antivéspera das eleições em São Paulo e ver o resultado que deu. É evidentemente que sim, pesou. Porque mas a última noite o dia da mudança, é o dia da definição. É, da mudança, e isso aí ajudou a mudar muito mais ainda. O episódio que passou em toda a rede de televisão, criticando de maneira até com as grandes emissoras, querendo de qualquer jeito que o Lula ganhasse, pejorativamente a deputada. 30 segundos, o Vanderlei pediu. Olha, na realidade... Só uma palavra. Eu não tenho certeza, né, que foi esse fato. Você não tem instrumentos para medir. Pode ter perdido. Agora, a última noite da eleição, nós sabemos, é a noite da virada, é a noite de São Bartolomeu, né?